Olá pessoal, me chamo Kalel Mandarino. Vou lhes explicar o exemplo de um cálculo de um planejamento previdenciário. Vamos lá? Esta é a tela principal do programa Prévios. Vamos selecionar aqui em cima a aba Cálculos e notem que existem vários módulos de cálculos que o programa oferece. Para esse tipo de cálculo, de um planejamento previdenciário, vamos selecionar o módulo de cálculo Cálculo Previdenciário. Depois disso, vai abrir essa janela, que é a janela Meus Cálculos. Como vocês podem ver, esses botões à esquerda, nós nos referimos a eles como telas. Sempre que nós abrimos o módulo de cálculo previdenciário, automaticamente ele cai na tela Meus Cálculos. Clicamos então em Novo. O programa proporciona um assistente de cálculos. É um assistente que vai fazendo perguntas e vocês vão preenchendo de acordo com suas necessidades. Dessa forma, o programa já vai direcionando vocês à elaboração do cálculo que vocês desejam. Mas neste caso, vou selecionar a opção de não utilizar o assistente de cálculos, até para poder explicar para vocês algumas funções das telas do programa. Ele vai pedir um nome do cálculo, vocês podem dar um nome qualquer, cálculo. Nesse caso eu já deixei gravado. Coloquei aqui Planejamento Previdenciário, Maria, como vocês podem ver, e cliquei em gravar. Então ele virá para a tela Meus Cálculos. Vamos seguir na parametrização. Vamos avançar para a próxima tela, que é a Tipo do Cálculo. Vocês podem se movimentar nas telas do programa clicando diretamente em cima de alguma delas, ou pelo botão Avançar. Neste caso, vamos deixar selecionado a opção número 2, RMI, Tempo de Contribuição e Planejamento Futuro. E vamos clicar aqui embaixo no botão Importar dados do INSS para trazer os dados do CNIS. Vamos clicar em Anexar CNIS. E basta selecionar então o CNIS que já foi previamente baixado do site do meu INSS e clicar em Abrir. Uma observação importante: este cálculo é um planejamento previdenciário, logo não tem carta de concessão. Então selecionamos apenas o CNIS e vamos clicar então em Gravar os dados do CNIS. Ok, dados gravados com sucesso. Após isso, vamos então avançar para a próxima tela, que é a tela Dados Iniciais. Nesta tela, existem informações importantíssimas para o cálculo, como, por exemplo, a espécie do benefício, se a pessoa possui ou não uma deficiência na data de início do benefício. Notem que tem também as deficiências e seus graus. Neste caso, essa pessoa não possui deficiência. A opção para caso existam atividades concomitantes, vou deixar por padrão a opção Somar. E os dados pessoais, neste caso da segurada, por se tratar de uma mulher, obviamente. Data de nascimento, o sexo, aqui vocês poderiam colocar o CPF, o nome, NIT, número do benefício. Essas informações não geram nenhuma diferença ao cálculo, porém seria só para a organização de vocês. A inscrição do INSS, a DER e a DIB. Neste caso, a DER e a DIB está para hoje, né, a data do cálculo, a data que eu estou realizando esse vídeo. Por se tratar de um planejamento previdenciário, para o programa nós colocamos a data que nós estamos realizando o cálculo e o programa vai verificar se esta pessoa atingiu os requisitos. Caso ela não tenha atingido os requisitos, o programa vai fazer uma projeção futura, né? Eu vou explicar para vocês essa opção numa tela posterior. Depois de preenchida a tela dos dados iniciais, vamos avançar diretamente para a tela do tempo de contribuição. Nesta tela do tempo de contribuição, notem que ele trouxe todos os vínculos e todos com a data final já preenchida.
E notem que existem duas datas finais com o fundo em vermelho. Isto significa que, no CNIS, esta data final não existe, porém existe um último salário de contribuição. Então o programa ele considerou este último salário de contribuição como a data final para este vínculo. Em alguns casos, o CNIS não vai trazer esta data final. Então vocês precisarão buscar esta informação na carteira de trabalho, que normalmente é onde a gente consegue encontrar essa informação. Ou em algum outro documento, ou se a pessoa realmente lembra, ou na própria empresa que a pessoa trabalhou. Neste caso, o programa contabilizou um total de 34 anos no tempo de contribuição. Ok, podemos avançar então para a próxima tela, tela de salários de contribuição. Nessa tela, ele só vai mostrar, obviamente, todos os salários de contribuição que vieram do CNIS. Vocês podem decidir se vão querer deixar marcada essa opção de considerar um salário mínimo nos meses sem salários de contribuição, ou seja, onde tem um vínculo de tempo, mas não tem salários, vocês vão decidir se vocês querem deixar essa opção marcada ou não. Ou seja, caso não tenha um salário, porém tenha tempo, se vocês marcarem essa opção, ele vai fazer exatamente o que ele está dizendo. Ele vai considerar um salário mínimo nesses meses. Neste momento eu vou deixar essa opção marcada. A próxima e última tela para um planejamento previdenciário é também, obviamente todas as telas são importantes, mas essa tela aqui contém a informação para uma RMI futura. Então, quando nós colocamos a data da DER e da DIB para hoje, o programa, como eu falei anteriormente, ele vai verificar, né, se essa pessoa tem os requisitos atingidos ali para poder se aposentar. Caso ela não tenha na data de hoje, ou na data que vocês estiverem fazendo esse cálculo, o programa vai se basear nessas informações desta tela. Então vamos lá. Opções para o cálculo da RMI futura. Como devem ser os salários de contribuição futuros? Então aqui eu tenho as opções de repetir o valor do último salário de contribuição, considerar o valor do salário mínimo, ou considerar o teto, ou eu posso informar um valor específico, ou não quero projetar nada. Vamos supor que seja uma aposentadoria por idade, a pessoa atingiu tudo, ela sabe que daqui a pouquíssimo tempo ela já vai ter os requisitos. Então eu posso também não deixar nada. Neste caso, eu vou selecionar a opção de informar um valor específico para os salários de contribuição futuros. Vou colocar aqui um valor de R$ 3.500. A periodicidade das projeções será mensalmente. Essas opções para o cálculo do investimento terá resultado no cálculo do retorno sobre o investimento, ou seja, o programa vai calcular de acordo, por exemplo, com essa alíquota de 20%, por exemplo, então ele vai calcular 20% sobre os 3.500, né? E vai fazer um planejamento de quando eu vou recuperar esse valor que foi investido. Podemos falar especificamente a respeito dessas opções num outro vídeo mais detalhado. A princípio, então, depois dessas opções já preenchidas, podemos clicar em gerar relatórios. Certo. Então o programa ele já abriu as regras de transição. No momento que eu clico em gerar relatórios, né, e essa data da DER e da DIB é posterior ali à data da mudança da lei, ele vai me dar então as informações de acordo com as regras de transição. Então eu tenho aqui, ó, essa pessoa já tinha um direito adquirido, né, ela tem um direito adquirido pela Lei 9876 de 99, existe aqui ó, o tempo adicional de 50%, a transição pelo sistema de pontos, tempo de contribuição com idade mínima, transição por idade. E notem o seguinte, no direito adquirido e no tempo adicional de 50%, eu tenho dois íconezinhos verdinhos marcados aqui, né? No caso especificamente adicional de 50%. Significa que hoje, em 4/4/2023, essa pessoa possui o direito de se aposentar por esta regra de transição. Ou seja,
ela tem o tempo de contribuição mínimo necessário e, de acordo com a carência, ela tem também a mínima necessária. A regra de transição pelo sistema de pontos e as outras, quando mostra esse íconezinho vermelho, não significa que ela não tem o direito de se aposentar por essa regra de transição. Significa que hoje, falando a respeito da transição pelo sistema de pontos, hoje essa pessoa não possui os pontos necessários. Por isso fica vermelhinho. Só que os pontos serão atingidos, notem aqui, ó, na data da possível aposentadoria para o futuro, que deu em 26/10/2023. Então sempre que vocês verem essa caixinha com essa bolinha, esse xizinho vermelho aqui, não significa que essa pessoa não tem direito a esta regra de transição. Significa que na data do cálculo ela não tem direito, porém o programa vai fazer um planejamento jogando para o futuro, considerando aquelas informações que foram preenchidas na tela das opções para RMI. Nesse caso, então, vou selecionar a transição pelo sistema de pontos, confirmo a regra de transição selecionada, e existem vários relatórios para este cálculo. Vou selecionar aqui, então, o cálculo da RMI pela Emenda Constitucional 103 de 2019. É só marcar aqui ao lado e depois clicar em visualizar. O programa, então, irá abrir um relatório com todos os salários de contribuição que foram considerados. Mostrando aqui, então, o salário de contribuição, ele traz aqui o teto de contribuição para se ter um parâmetro, o teto da época, o salário que foi considerado e o índice para atualização desse salário de contribuição. Então vamos descendo aqui a tela e lá no final, na última tela então, ele vai mostrar qual seria a minha renda mensal inicial lá na data de 26/10/2023. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco através do telefone ou por e-mail. Estamos sempre à disposição. Até mais!